O Conselho Nacional de Trânsito aprovou uma resolução que moderniza o processo para obter a Carteira Nacional de Habilitação e promete reduzir os custos para quem deseja tirar a CNH. As novas regras devem aí começar em breve. As novas mudanças ampliam as formas de preparação do candidato na hora de tirar a primeira carteira de habilitação. Até agora saiu um pouco mais de R$ 2.000, porque ele teve a reprova, né? E a reprova pra gente é caro, né? R$ 400 só a reprova. O condutor continuará sendo obrigado a realizar e ser aprovado na prova teórica e a prática. Atualmente, a pessoa que está no processo de habilitação, ela vai passar por diversas etapas: exame de vista e psicotécnico, curso teórico de 45 horas aula. Após o curso, ele vai fazer uma prova, que hoje é feita no Detran aqui em Ribeirão Preto, né? E após a prova, ele vai para a parte prática. Hoje ele é submetido a 20 horas aulas obrigatórias para aí poder fazer o exame prático de direção. Com as novas regras, o conteúdo teórico será disponibilizado de graça e online pelo Ministério dos Transportes. Quem preferir poderá estudar presencialmente em autoescolas ou instituições credenciadas. Já as aulas práticas passam de 20 para apenas 2 horas aula. O candidato poderá escolher entre o modo tradicional, instrutores autônomos credenciados ou até utilizar o próprio veículo tanto para a preparação quanto para a prova prática, desde que atenda às normas do Código de Trânsito Brasileiro. 20 aulas, eu acho que tudo bem que é o mínimo, é o máximo assim, para a pessoa aprender, mas mesmo a pessoa fazendo 20 aulas, tem aluno que não consegue ser aprovado, tem aluno que ainda fica com dúvida, tem aluno que paga aula extra, que é o meu caso. Hoje eu fiz uma aula extra, a minha prova vai ser meio-dia, mas mesmo assim a gente fica nervoso. Então eu acho que a redução das aulas não vai ser uma coisa muito boa. Uma das novidades da resolução é a regulamentação dos instrutores autônomos. Eles serão autorizados e fiscalizados pelos Detrans, com identificação integrada à carteira digital de trânsito. Para isso, será necessário ter pelo menos 21 anos, ensino médio completo, 2 anos de habilitação na categoria desejada, autorização do Detran e não ter cometido infração gravíssima nos últimos 12 meses. Para novos instrutores, o Ministério dos Transportes irá oferecer um curso de formação gratuito. O problema maior está sendo o veículo. Em qual veículo pode ser feito? Porque na minuta diz, pode ser feito no veículo do candidato, no veículo da autoescola, só que o veículo da autoescola é adaptado justamente para essa situação. A coisa mais normal que tem é uma pessoa aprendendo, cometer algum erro, fica nervosa no trânsito e pode ocasionar um acidente. Com o veículo da autoescola, com o duplo comando, a gente consegue evitar essa situação. No que foi anunciado, por exemplo, em relação ao aluno poder usar o próprio veículo para as aulas, isso não pode acontecer por determinação do CONTRAN, porque somente a lei federal pode fazer essa mudança. Provavelmente isso vai ser vetado através, inclusive, da Justiça. Apesar das mudanças, nada muda nas provas. A avaliação teórica seguirá nos formatos físico ou digital. Na prova prática, o candidato deverá cumprir um trajeto pré-definido, avaliado por uma comissão com 3 examinadores. Se reprovar, poderá refazer inclusive sem cobrança a partir da segunda tentativa. Outra mudança é que o processo de habilitação passa a ter validade indeterminada. Quando um candidato reprova, ele é obrigado a pagar novamente as taxas estaduais. Na minuta do ministro diz que uma reprova vai ser dada, né? Não vai precisar pagar essa nova taxa. Porém, o CONTRAN ele legisla sobre o território nacional. Cada Detran vai designar como vai funcionar no seu estado, porque a taxa é estadual. Então, assim, acaba que a gente tem essa dificuldade de explicar para o aluno. Uma pesquisa do Ministério dos Transportes mostrou que o alto custo é o principal motivo de muitos brasileiros não terem CNH e de outros continuarem dirigindo sem o documento. Com a nova resolução, a proposta é ampliar o acesso, mas o desafio será garantir que a redução de custos não comprometa a segurança no trânsito. Então é menos gasto com o veículo, combustível e o tempo de instrutor. Porém, também não está sendo dito, o governo vai aumentar em quase 3 vezes o valor das taxas. Isso não vai aparecer por conta da diminuição da participação da autoescola, mas na verdade vai ter um aumento de taxas, até porque o governo vai ter que fiscalizar mais. Eu acho que vai piorar a situação porque as pessoas já não vão mais priorizar a habilitação, vão mais falar assim, se eu perder eu já posso tirar mais facilmente, eu não preciso mais pagar, não vou ter mais aquele valor, porque hoje o valor da
A habilitação é muito caro. Eu acho que vai ser algo ruim, porque muita gente já reprova com as aulas da autoescola. Imagina sem fazer as aulas. Eu creio que vai ser bom, mas vai ser ruim para a autoescola, né? Para o nosso bolso vai ser bom. Edson Ferreira para o Jornal da Clube. O Sindicato das Autoescolas informou que as mudanças prejudicam a segurança no trânsito, a economia e décadas de avanço na formação de condutores, defendendo políticas que fortaleçam a educação e a segurança viária. Seguimos falando sobre isso agora com José Leomar, ele que é especialista em trânsito. José Leomar, a redução das aulas práticas aí de 20 para apenas 2 horas pode comprometer a formação do condutor? Como você analisa isso? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. É um tema que, se vocês trouxerem, é porque é um tema relevante, causa preocupação. Eu mesmo passei por uma experiência parecida há 33 anos, quando fui professor na Universidade do Texas e cheguei numa situação em que eu podia fazer o exame com o meu veículo, as aulas teóricas eram estudadas por mim mesmo e não tinha obrigatoriedade de horas em autoescola. Eu estava extremamente preocupado e aí a gente fica sempre questionando. Então, eu vi as manifestações, né, das pessoas que me precederam, essas preocupações são pertinentes. No primeiro momento, a gente imagina, quanto maior o número de horas, melhor. Só que nós não podemos deixar de ver como as coisas acontecem em países que nos servem de referência. Nós podemos não estar no mesmo patamar, mas temos que verificar países que têm bons índices de segurança viária, como a Suécia, por exemplo, que não exige nenhuma hora, mas tem um processo de avaliação rigoroso. Então, não necessariamente o menor número de horas obrigatórias, se o exame for rigoroso, a pessoa que tem dificuldade, ela vai ou com auxílio da autoescola ou com auxílio de um instrutor, que em alguns países esse instrutor é o pai, e o pai é preocupado com a segurança do filho, ele vai querer que esse filho se prepare não só para passar no exame, mas que não se envolva em acidente. Então, nós precisamos entender que é uma mudança, há motivo sim de discussão, mas não podemos nos precipitar na conclusão, nem achar que todos os nossos problemas vão se resolver imediatamente, e nem que nós vamos cair num abismo, numa situação irreversível. Tá? Podemos ter coisas boas, ter problemas e ir ajustando. O principal é o foco na qualidade. Então, a aprovação continuada numa etapa de um processo, se o vestibular continua rigoroso, se nós temos uma avaliação rigorosa, a pessoa não vai negligenciar porque ela vai ser punida à frente. Então, se nós tivermos todo o cuidado para fazer a avaliação, continuarmos mostrando quanto que a segurança viária hoje resulta em mortes, em perdas para a sociedade absurdas, então daí nós podemos ter uma redução de custo, precisa ter todas as mudanças acompanhadas com relação a taxas, impostos nos diferentes níveis governamentais, mas também o processo com bons resultados e beneficiando também os alunos. Não só com redução de custo, mas com um processo de avaliação que exija cada vez melhor motoristas, cada vez maior controle. Vamos aguardar os próximos capítulos e entender como tudo vai funcionar, né, José Leomar? Um grande abraço, obrigado pela presença aqui, até a próxima. Ok.